A chuva continuava a bater com força nos telhados das casas do Rio de Janeiro, fazendo com que a água se acumulasse nas calçadas já esburacadas. As luzes dos postes refletiam no piso molhado, criando pequenas piscinas brilhantes que lembravam cenas de tempos distantes. Debaixo da marquise enferrujada de um antigo restaurante, Luiz permanecia quase invisível, com o casaco surrado cobrindo o rosto e os ombros. Ele tentava se misturar com os poucos transeuntes, mas dentro dele, o passado do Exército Brasileiro não parava de ecoar. Os anos em missão, as marcas das decisões difíceis, tudo isso volvia à tona sempre que se sentia encurralado. Naquela noite, uma coincidência inesperada mudaria seu caminho de novo. O sargento Ricardo, conhecido no bairro como quem controlava a pequena delegacia da área e comandava outros policiais que seguiam suas ordens sem questionar, resolveu provocar Luiz, apenas para passar o tempo até a chuva dar uma trégua. Ricardo deu risada alto, empurrando Luiz levemente com o cotovelo, querendo mostrar autoridade ali mesmo. Dentre os colegas de farda estava Vinícius, recém-formado e cheio de dúvidas, que não tirava os olhos do que acontecia. Vendo o jeito fechado de Luiz, sentiu um incômodo estranho, quase como se adivinhasse que aquele homem carregava dores que ninguém ali era capaz de imaginar. A situação saiu do controle em questão de segundos. Ricardo, sem aviso, chutou a mochila de Luiz para longe e deu o primeiro soco, seguido pelos outros 2 policiais, todos se revezando entre chutes e piadas de mau gosto. Os poucos pertences que Luiz tinha, um relógio velho, uma foto amassada e uma carteira gasta, foram jogados na sarjeta, misturando-se à água da chuva que corria pesada pelas ruas. Mesmo todo machucado, com sangue escorrendo pelo rosto e braços, Luiz manteve o olhar fixo e calmo, como se tudo aquilo não o abalasse, nem um pouco. Não havia raiva, nem um pingo de medo. Era uma calma tão fria que constrangia até quem assistia. Luiz parecia contar mentalmente cada golpe, gravando o rosto de cada agressor sem dizer uma palavra. Quando finalmente decidiram parar, Ricardo algemou Luiz sem delicadeza e o arrastou até a viatura. Enquanto entravam no carro, Vinícius foi escalado para ir junto e se sentou ao lado de Luiz no banco de trás. O silêncio era tão pesado que parecia encher todo o espaço, deixando Vinícius ainda mais inquieto. O jeito com que Luiz encarava a janela, quieto e quase indiferente, assustava mais do que qualquer reação violenta, como se algo perigoso estivesse apenas esperando o momento certo para acontecer. A madrugada avançava devagar, deixando o ambiente da delegacia ainda mais sombrio. Luiz foi jogado numa cela apertada, com paredes úmidas e um cheiro forte de mofo. Ele sentou no banco de concreto, mantendo as costas retas, o olhar atento. Embora aparentasse cansaço e dor, internamente ele analisava tudo: o som do interfone ao fundo, o número de vezes em que alguém passava pelo corredor, a posição das câmeras de segurança e até a pequena rachadura que ficava acima da porta de ferro. Era puro instinto de sobrevivência, fruto dos anos servindo em missões pelo exército. Sabia que ali, cada detalhe poderia significar a diferença entre sair vivo ou não. Enquanto aguardava o tempo passar, do lado de fora, Vinícius ainda não conseguia tirar da cabeça aquela calma estranha de Luiz. Incomodado, resolveu ir até a sala de identificação e buscar a ficha do detido. Digitou o nome que constava na carteira, mas não encontrou nada convincente. Assim, decidiu tentar as digitais. Quando confirmou o cadastro no sistema, o computador emitiu um alerta vermelho, estridente, exigindo contato imediato com a Agência Nacional de Inteligência. O coração de Vinícius disparou e ele sentiu um frio na barriga. Naquele momento entendeu que Luiz não era só um desconhecido perdido na chuva, mas alguém que carregava segredos capazes de virar tudo de cabeça para baixo.
O telefone antigo, no balcão da delegacia, começou a tocar alto, quebrando o silêncio da madrugada. Vinícius atendeu apressado, mas logo passou o aparelho para o chefe, Ricardo, quando percebeu que se tratava de uma ligação importante. Do outro lado, a voz firme e fria de Juliana, representante direta da Agência Nacional de Inteligência, não deixou espaço para discussão. Ela exigiu a libertação imediata de Luiz, dizendo que a ordem vinha de cima e que qualquer desobediência traria consequências sérias para toda a equipe da delegacia. Ricardo, que costumava agir sem medo de ninguém na região, sentiu o baque daquele comando. Tentou argumentar, mas Juliana foi enfática e desligou sem dar chance de réplica. A vontade de saber quem realmente era Luiz misturou-se com a irritação de ter que obedecer ordens vindas de autoridades maiores. Mesmo contrariado, não teve escolha. Mandou Vinícius destrancar a cela antes mesmo do sol nascer. Luiz saiu calado, recolhendo o relógio e a velha carteira. Só sentiu, em falta de uma coisa: a caixa de metal onde guardava as plaquetas militares, que já não estava ali. Antes de sair, olhou para Ricardo com um desprezo mudo, um aviso de que aquilo não acabava ali. O policial, acostumado a intimidar, sentiu-se diminuído, sem saber se era medo, raiva ou só a certeza de que tinha mexido com quem não devia. Assim que colocou os pés na calçada, sentindo o ar fresco do começo da manhã, Luiz já percebeu aquele tipo de movimentação discreta típica, de quem foi treinado para observar sem ser notado. Notou o SUV preto estacionado do outro lado da rua, motor ligado, vidros escurecidos. Não era coisa de curioso ou bandido de bairro. Era gente que sabia o que fazia, talvez ligada ao próprio governo ou ao crime organizado. Luiz fingiu ignorar, mas seguiu em direção a uma rua lateral, caminhando sem pressa, como se não estivesse preocupado. Avançou por becos apertados, desviando sempre que ouvia passos ou alguma movimentação suspeita atrás de si. Quando finalmente entrou numa pequena travessa, o cerco foi fechado. 4 homens saltaram do SUV, todos armados, roupas escuras, postura profissional. Em outro tempo, outra pessoa poderia ter sido dominada pelo pânico. Luiz só enxergou o velho instinto acordando, cada músculo pronto sem precisar pensar. Foi tudo questão de segundos. Usou tampas de lixeira, esquinas de parede, até um pedaço de madeira largado no chão. Derrubou 2 rapidamente com golpes secos. O terceiro tentou sacar uma arma, mas Luiz já estava sobre ele. O último fugiu, antes de encostar o chão, percebendo que aquele alvo era mais perigoso do que qualquer um esperava. Quem estava por trás do ataque entenderia. Luiz não era alguém fácil de caçar e se tornaria um problema para quem insistisse. Não demorou muito para que as notícias da confusão nos becos chegassem aos ouvidos de Ricardo. No meio da manhã, enquanto tentava fingir normalidade sentado em sua sala na delegacia, ele foi interrompido pelo celular tocando de maneira insistente. Ao atender, reconheceu imediatamente a voz rouca e impositiva de Carlinhos Bala, traficante conhecido da zona. Norte, famoso por resolver assuntos na base da ameaça. Carlinhos não enrolou. Exigiu explicações para o que tinha feito, deixou claro que Luiz era intocável por ordens de cima e que, ao humilhá-lo e deixá-lo solto, Ricardo colocou não só seu trabalho, mas também a própria vida em risco. O tom não era só de bronca, era um aviso direto, daquele tipo que não deixa dúvidas sobre as consequências. Ricardo sentiu um suor frio percorrer a espinha. Pela primeira vez, percebeu que estava perdido. Luiz, antes só mais um desconhecido, agora transformava-se em uma ameaça fantasmagórica. Um ex-militar sumido dos registros oficiais, temido tanto pelos bandidos quanto pelos próprios agentes secretos. Pior, Carlinhos deixou entrelinhas de que Ricardo precisava resolver tudo rápido, senão, além de
Virar alvo dos criminosos da região, enfrentaria também a fúria silenciosa e implacável daquele homem que jamais deveria ter provocado. A cada minuto, sentia o peso do medo aumentar, a paranoia crescendo, como se Luiz estivesse atrás de cada porta, pronto para cobrar sua dívida. Enquanto Ricardo lutava contra o medo e pensava em como sair daquela situação sem perder a cabeça, Luiz seguia determinado pelas ruas da Zona Sul, com os instintos afiados e um só objetivo em mente. Procurou Ernesto, um velho amigo de quartel, hoje envolvido até o pescoço no submundo carioca. Assim que se encontraram num boteco discreto, cheio de gente que não fazia perguntas, o tom de camaradagem já se misturava a um respeito quase militar. Ernesto não hesitou. Abriu uma mochila gasta e entregou para Luiz uma pistola, munição, um canivete e 2 novos documentos falsos. Aqui também estão as rotas de entrega do Carlinhos e o ponto onde os carros dele ficam guardados. Sussurrou, baixando o olhar para não chamar atenção. Luiz ouviu cada palavra com atenção, os olhos brilhando com a mesma frieza vista lá atrás, na delegacia. A transformação em seu rosto era nítida. A expressão cansada sumia, dando vez ao olhar afiado do soldado que muitos tentaram enterrar no passado. Agora, não era mais só uma questão de vingança pessoal, mas de expor o esquema de corrupção pesada que mantinha a cidade nas mãos de Carlinhos e seus cúmplices. Naquela noite, Luiz não era presa, era o caçador preparado para abalar as ruas do Rio e cobrar o preço de cada traição. Quando a noite caiu sobre o Rio, Carlinhos Bala estava possesso, berrando ordens em seu esconderijo na Rocinha. Ele não aceitava ter perdido 4 capangas para um homem só. Mandou avisar todos os seus aliados. Era para achar Luiz a qualquer custo. Mercenários bem pagos e policiais do esquema receberam a missão. Logo, a cidade mergulhou em clima de medo, como se cada sombra escondesse um conflito prestes a explodir. Os moradores dos morros cochichavam sobre o sumiço dos homens do Carlinhos e a polícia fingia que nada via, mas era impossível não sentir a tensão no ar. Quem tinha rabo preso mudava de calçada ao menor sinal de perigo. E a noite parecia mais escura do que nunca. No meio disso tudo, Vinícius sentia o peso da responsabilidade aumentar. Ele agora sabia que Ricardo estava envolvido até o pescoço com Carlinhos Bala e que Luiz, longe de ser um simples suspeito, era peça-chave numa história mais suja do que imaginava. Mesmo sabendo do risco, Vinícius começou a juntar documentos, ouvir conversas no corredor, fazer anotações escondidas. Dividido entre o que ditava a farda e o que gritava sua consciência, decidiu seguir sozinho buscando provas. Sabia que aquele jogo perigoso poderia custar tudo, mas não conseguia mais desviar o olhar da verdade. Numa madrugada abafada, enquanto quase toda a cidade dormia, Luiz colocou em prática o ataque mais ousado de sua vida. Com informações precisas que Ernesto havia conseguido, ele invadiu um dos principais galpões de drogas de Carlinhos Bala, bem ali próximo à Avenida Brasil. Nada de espetáculo. Entrou rápido, agiu com uma frieza impressionante. Explodiu os estoques secretos com um coquetel artesanal e libertou vários jovens mantidos ali sob ameaça. Gritos e fumaça tomaram conta do local em poucos minutos. Não demorou para a televisão começar a mostrar imagens ao vivo do incêndio, helicópteros sobrevoando e repórteres gritando sobre a ação misteriosa que tinha abalado o maior chefe do tráfico da cidade. O efeito foi imediato. Os aliados de Carlinhos ficaram perdidos, sem saber de onde vinha o ataque ou quem poderia ser o próximo alvo. A imprensa e até a Polícia Federal começaram a investigar mais de perto os negócios do traficante, jogando ainda mais pressão sobre todos os envolvidos. Nessa confusão, Ricardo teve que lidar com ligações furiosas de Carlinhos desde cedo.
O bandido queria solução rápida, queria alguém para culpar. Ricardo entendeu de uma vez por todas que para Carlinhos ele não passava de mais um peão pronto para ser sacrificado. Aquele mundo estava muito além de suas mãos. No meio do burburinho criado pelo ataque aos depósitos, Vinícius chegou em casa depois de um plantão puxado, tentando organizar as ideias. Não esperava receber ninguém, mas ainda no portão, percebeu uma sombra quieta na varanda. O susto foi inevitável quando Luiz, o homem que todos procuravam, se revelou ali de forma calma, quase fria. Vinícius pensou em sacar a arma, mas Luiz logo levantou as mãos e mostrou um envelope grosso. "Relaxa, não vim atrás de briga. Trouxe provas que você procura", disse, entregando documentos e fotos que detalhavam toda a rede de corrupção, nomes, contas, ligações e, principalmente, o envolvimento de Carlinhos Bala e Ricardo. O clima ficou pesado. Luiz não romantizou nada. Explicou cada detalhe do esquema sem meias palavras e contou o preço alto que pagou até ali. "O sistema inteiro tá podre, Vinícius. Só dá para quebrar isso por dentro", falou olhando direto nos olhos do policial. Depois fez sua proposta. Queria o apoio de alguém íntegro da corporação para conseguir derrubar toda a estrutura criminosa. Vinícius sentiu o peso daquele convite. Sabia que a escolha, dali em diante, colocaria não só a própria vida, mas também sua família em risco. Ainda assim, pela primeira vez, sentiu que talvez pudesse fazer diferença de verdade. Do outro lado da cidade, Ricardo já sentia na pele a tensão depois do último ataque. Carlinhos Bala, pressionado e perdendo o controle do território, decidiu transformá-lo em isca. Foi colocado sob forte vigilância num velho clube luxuoso na Lapa, conhecido por esconder negócios sujos atrás de festas animadas. Homens armados vigiavam cada porta e janela, todos liderados por Capitão Fábio, um ex-comandante do exército que havia trocado farda por dinheiro fácil. Fábio não era homem de conversar. Falava pouco e resolvia tudo do jeito mais duro possível. Enquanto esperavam algum sinal de Luiz, Ricardo tentava se convencer de que estava seguro. Mas ninguém dormia direito ali. Cada barulho fazia o coração bater mais rápido. O clima ficou ainda mais sufocante quando um pacote pequeno apareceu em cima da mesa do bar. Dentro, uma única bala, perfeitamente polida, gravada com o número funcional de Ricardo, e um bilhete de poucas palavras. Chegou sua vez de prestar contas. O aviso não deixou espaço para dúvida, espalhando o medo não só em Ricardo, mas também entre os capangas e até mesmo em Fábio, que sabia o que significava desafiar alguém como Luiz. Essa jogada inesperada, sem confronto direto nem espetáculo, escancarou a fragilidade daquele império à beira do colapso. Na mesma madrugada em que a cidade sentia o clima de pânico aumentar, Carlinhos Bala e Capitão Fábio decidiram colocar ainda mais homens armados nas ruas e reforçar o esquema no porto, ponto-chave dos negócios ilegais. Mas nem todo esse aparato foi suficiente para segurar Luiz. Usando tudo o que aprendeu no tempo de exército, ele invadiu o terminal de contrabando na Ilha do Governador, sem ser notado, explodiu galpões cheios de mercadorias ilegais e ainda conseguiu abrir caminho para que dezenas de pessoas presas pela quadrilha fugissem dali. A ação desmontou parte do esquema, pegou os criminosos de surpresa e, pior para eles, trouxe as autoridades federais de vez para o centro da investigação. Carlinhos, sentindo a areia escorrer pelos dedos, não teve escolha a não ser recuar. Parecia que cada erro agora custava ainda mais caro. No meio desse caos, Ricardo acabou sendo rendido num beco escuro logo depois de sair do clube. Luiz foi direto, algemou e jogou o policial dentro de um carro velho, sem trocar uma palavra a mais. Sabia que Ricardo estava desesperado, sem opção e ainda sob efeito das ameaças e da humilhação.
Foi fácil pressionar para arrancar informações, porque Ricardo, naquele estado, virou apenas uma peça usada para desmontar de vez a quadrilha de Carlinhos e dar mais um passo importante desse acerto de contas. Com os detalhes arrancados de Ricardo, Luiz e Vinícius, montaram rapidamente um dossiê com todo o funcionamento dos pontos de tráfico que ainda resistiam pela cidade. Não perderam tempo. Levaram as provas direto à Polícia Federal, que já estava de olhos bem abertos depois dos últimos ataques e da movimentação estranha de grandes quantidades de drogas pelos portos cariocas. A resposta foi fulminante. Em poucas horas, viaturas tomaram ruas de comunidades já conhecidas, helicópteros cortaram o céu sobre o complexo do Alemão e da Penha e começaram as prisões em massa. Os jornais davam o nome do esquema, Xadrez Carioca, revelações sobre propina no Batalhão Central e até nomes de vereadores nas planilhas de pagamentos vieram à tona, deixando meio mundo em choque, do subúrbio aos condomínios de luxo na Barra da Tijuca. No meio desse turbilhão de polícia, imprensa e medo, Carlinhos Bala percebeu que estava cada vez mais encurralado. Cansado de perder terreno, partiu para o último recurso possível. Mandou sequestrar a mulher e o filho pequeno de Vinícius, usando homens da própria quadrilha. A mensagem era clara demais. Queria forçar Vinícius a recuar, ameaçando aquilo que ele mais amava. Agora, a guerra entre os dois deixava de ser só ruas, becos e provas, levando o confronto direto para dentro de casa e colocando inocentes em risco. Quando Luiz soube que a mulher e o filho de Vinícius tinham sido levados, algo dentro dele virou uma chave. Ele largou na mesma hora qualquer plano para pegar Carlinhos Bala de surpresa e ligou para Vinícius, que tremia de preocupação. Eles se encontraram perto do Campo de Santana, conversaram rapidamente e, antes que a ansiedade dominasse totalmente, decidiram agir sozinhos, sem esperar reforço. Luiz usou o pouco que sabia das rotas da quadrilha para deduzir onde os reféns poderiam estar. Correram de carro por ruas cheias, desviando de blitz e carros da imprensa, até chegar à antiga fábrica perto do Porto do Rio, local sempre usado por bandidos quando queriam sumir com alguém sem chamar atenção. Ao se aproximarem, viram homens armados posicionados, todos sob comando direto de Capitão Fábio, o tal ex-militar que cuidava da segurança para Carlinhos. Não teve negociação. Quem percebeu a invasão reagiu à bala. Luiz e Vinícius foram abrindo caminho como podiam, trocando tiro, coração na boca. Júlio, velho amigo de Vinícius e policial de infância no Meier, decidiu entrar junto, mesmo sem farda, sabendo que isso poderia custar caro. No tiroteio intenso, Júlio acabou atingido ao proteger a mulher de Vinícius e o menino, conseguindo salvar os dois antes de cair. Luiz conseguiu chegar até os reféns e tirar todos de lá. No fim daquela noite, apesar do resgate, todo mundo saiu marcado e diferente, sentindo o peso de cada escolha feita. Com a família de Vinícius finalmente segura, Luiz quase não teve tempo para descansar. O rosto cansado mostrava o peso dos últimos dias, mas ele sabia que ainda faltava o acerto principal. Junto com Vinícius, estudou rápido os mapas da cidade, identificando onde Carlinhos Bala provavelmente se trancaria. Tinham certeza de que a mansão na Joá, com aquela vista para o mar e cheia de seguranças bem armados, seria o último refúgio do chefão. Luiz partiu sozinho na madrugada, sem aviso nem plano mirabolante. Sabia dos sistemas de câmera, cães, treinados e até sensores nos muros. Ali, cada passo devia ser certeiro. Aproveitou a neblina fina daquela noite carioca para se aproximar escondido, cortando energia do portão principal e lançando falsos alarmes na parte de trás da casa, desviando a atenção dos guardas. Tudo rápido, silencioso, quase um fantasma. Armadilhas eletrônicas pipocavam por todo canto, mas Luiz usou experiência de guerra para contornar cada obstáculo.
Quando finalmente entrou, encarou Carlinhos, que tentava se apoiar nos capangas e no dinheiro. Mas dessa vez, nada intimidava Luiz. No meio daquele labirinto de corredores, estilhaços e barulho abafado, ficou claro que Carlinhos estava prestes a perder tudo. O confronto mostrou quem realmente estava disposto a ir até o fim. O confronto entre Luiz e Carlinhos Bala dentro da mansão foi algo mais intenso do que qualquer um dos dois já tinha vivido. Os móveis luxuosos viraram barricadas improvisadas, paredes exibiam buracos de bala e a tensão era tão grande que quase dava para sentir no ar. Carlinhos, apesar do medo, ainda tentava dar ordens aos seguranças, mas um a um eles caíam diante das táticas de Luiz, que avançava sempre atento, mesmo com cortes e sangue escorrendo pelo braço. Não havia espaço para conversa, só olhares de ódio e ressentimento. Quando finalmente ficaram frente a frente, Luiz derrubou Carlinhos com um golpe seco e, apesar da raiva acumulada, não puxou o gatilho. Olhou nos olhos dele por longos segundos, respirando fundo, e deixou Carlinhos ferido no chão, cercado pelos destroços do que um dia foi seu império. Enquanto isso, Vinícius e a família, ainda abalados, eram levados discretamente por viaturas descaracterizadas até uma casa protegida pela Polícia Federal, tudo sob o olhar cuidadoso de Júlio. Mesmo baleado e com as roupas marcadas de sangue, Júlio não arredava o pé, deixando claro que protegeria aquelas pessoas até o último minuto. A sensação era de alívio, mas também de incerteza diante do que viria depois. A prisão de Carlinhos Bala virou notícia em todos os cantos do Rio de Janeiro. Jornais, televisão e redes sociais só falavam disso, lembrando o quanto a cidade estava mergulhada em esquemas sujos e corrupção alta. A história tomou proporções gigantes e as pessoas comuns, do camelô da Central até o empresário dos prédios altos de Ipanema, comentavam assustadas como ninguém estava realmente seguro. No meio desse furacão, Vinícius mal teve tempo de respirar. Agora, sob vigilância constante da Polícia Federal, ele treinava com advogados e agentes para o que viria a seguir. Iria depor contra todos os nomes grandes que apareceram nas investigações, sabendo que nunca mais teria uma vida tranquila ou anônima. Cada rua era um possível perigo, e cada ligação desconhecida fazia o coração apertar. Enquanto isso, Luiz estava internado num quarto apertado do Hospital Miguel Couto, com tubos e feridas por todo lado, resultado do confronto brutal na mansão. O visitante mais esperado era Vinícius, que chegou num começo de tarde carregando notícias pesadas. Sentou ao lado da cama e explicou que todo o esquema desmantelado, na verdade, era só uma ponta de um iceberg internacional ainda maior. A rede chamada Comando da Alvorada, operando em vários países. Ali ficou claro que, apesar da vitória, a verdadeira luta estava só começando. Mesmo com os pontos ainda recentes e os médicos insistindo que precisava ficar em repouso, Luiz não conseguia simplesmente se deitar e esperar a vida passar. Desde o momento em que ouviu falar do Comando da Alvorada, sentiu dentro dele que não dava para parar agora, não depois de tudo o que viram e viveram. Deitado naquela cama fria de hospital, pediu para conversar com Vinícius sem pressa nem testemunhas. Queria olhar nos olhos de quem tinha virado quase um irmão ao longo de tudo. Vinícius, a gente já foi longe demais para abandonar isso agora. Luiz disse com a voz rouca, mas firme. Se topar lutar comigo dessa vez, prometo que sua família vai estar sempre protegida. Não vou deixar nada acontecer com eles. Só preciso saber se você está dentro de verdade. A sala ficou em silêncio. Vinícius pensou em tudo. O medo constante, a perda da rotina antiga, as noites em claro olhando para o filho. A raiva e o desejo de justiça, misturados ao amor pela família, pesavam mais que qualquer garantida de anonimato.
No fundo, sabia que fugir nunca seria o suficiente. Ele apertou a mão de Luiz num gesto simples, mas cheio de significado. Vamos até o fim juntos, Luiz. Não vou abandonar essa missão, não importa o que custe. Ali, os dois selaram um novo pacto. O que vinha depois mudaria não só a vida deles, mas talvez toda uma história que muitos fingiam não ver. Passaram-se alguns meses e Vinícius já estava acostumado à vida discreta em um sítio no interior de Minas Gerais. O cenário era bem diferente do Rio de Janeiro. Ruas de terra, vizinhança distante, quase nenhuma conexão com o passado recente. O clima de incerteza ainda rondava a família, mas o tempo calmo ajudava a curar certas feridas. Gabriela, sua esposa, buscava manter a rotina leve para o filho, evitando notícias e assuntos ligados à antiga vida. Tudo parecia seguir como deveria, até o dia em que um envelope sem remetente chegou pelo correio. Dentro, havia apenas um pendrive e um pequeno pedaço de metal, com um símbolo militar estranho que Vinícius nunca tinha visto. Curioso, ele trancou a porta e ligou o computador velho. O vídeo começava com Luiz, agora mais magro e com olheiras fundas, falando diretamente para ele. Luiz explicava que o comando da Alvorada estava de volta, mais forte e com um novo chefe, Coronel Brito, um nome que imediatamente trouxe velhas memórias e preocupação. O recado era simples, mas pesado. Havia uma guerra ainda maior se formando, e Vinícius sabia que não podia ignorar esse chamado. Era o fim do descanso e o começo de outro capítulo perigoso. Aquela manhã começou diferente para Vinícius. Logo cedo, 2 agentes apontaram discretamente na porteira do sítio com crachás do governo federal. Tudo era rápido e silencioso. Falaram pouco, pediram que arrumasse só o essencial e garantiram que segurariam a barra com sua família. Vinícius despediu-se com um nó na garganta, sabendo que o caminho de volta, se existisse, seria longo. No trajeto, sentiu novamente aquele frio na barriga de quem sabe que está entrando numa briga maior do que se imaginava. Chegando à base secreta perdida entre galpões velhos e pistas de asfalto no centro de São Paulo, foi recebido por Luiz, que o abraçou com força, breve, mas sincero. Ali, conheceu também a comandante Rosane, uma mulher durona, famosa nos bastidores da inteligência brasileira. Diante de uma sala cheia de rostos sérios, todos veteranos em missões impossíveis, Vinícius compreendeu o tamanho do desafio. Se infiltrar no comando da Alvorada, liderado agora pelo enigmático Coronel Brito, e desmontar a organização de vez. Pouco depois, a equipe entrou numa aeronave adaptada, cheia de equipamentos tecnológicos. Na decolagem, Luiz e Vinícius trocaram um olhar firme de quem não precisa de palavras para entender o pacto feito. Eles sabiam que aquela jornada poderia não ter volta, mas o desejo de justiça era maior do que qualquer medo do desconhecido.